Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias, 4 horas e 4 minutos desta nossa digníssima segunda-feira. Segundou, hein? Segundona brava, aquele calor maravilhoso, intenso, uma troca de elogios nesse momento aqui no Estúdio Móvel. Estamos direto da cidade de Montemor, aqui dentro da Tetra Pak. Para quem não conhece, Tetra Pak é quem fabrica aquelas embalagens que a gente está acostumado em caixinha de leite, caixinha de suco. Estamos aqui para falar sobre reciclagem, água, muito bem lembrado por Fábio Scheib. Enfim, tem bastante coisa que a empresa fabrica e a gente vai falar também sobre reciclagem durante o nosso Arena CBN. Inclusive, qual jogador do seu time que você poderia reciclar hoje? Que está ali no fim da vida útil que você gostaria de reciclar? Claro, né? Que ainda está em atividade, mas que já usou muito. E hoje você reciclaria ele. Manda aí, 99186-9070. Tudo bem, Antônio Lupe? Fez uma caminhadinha interessante, hein? Sim, caminhada é sempre bom. Aliás, Carlota de Freitas tomou uma bronca da guarda ali, né? Porque cadê o Carlota? Ele foi parar o carro de frente. Poderia ter parado aqui, Poderia ter parado aqui, mas não logrou isso. Ele foi parar, chegamos atrasado, né? E aí ele entrou de frente. Aí veio a senhora com muita elegância e falou assim: senhor, você pode parar o carro de ré? Aí o Carlota falou assim: ok. E foi lá parar de ré. Como que ele fez, o... Ei, Carlão, ele vai entrar de frente, demorou 10 minutos de ré, então vai mais meia hora. Bom dia, viu? Boa tarde, cara. Boa tarde. Boa tarde, Fábio Scheib. Tudo bem, Fábio Scheib? Boa tarde. Estava tendo aula de inglês hoje, Scheib? Se aperfeiçoando, né? Segunda-feira e quarta-feira eu faço aula de inglês. Pra não esquecer, né? Que prato. O diário, né? Você não pratica, você acaba esquecendo, mas vamos tentando. E a semana cheia, né? Com os times de Campinas indo muito bem no final de semana. Ponte Preta, uma bela vitória contra o Corinthians, quebrando o tabu. E o Guarani segurando o empate. Poderia ter marcado no final contra o São Paulo. Mas o empate ficou de bom tamanho. O Guarani lutando contra o rebaixamento. Bom, a gente está fazendo a troca aqui no Estúdio Móvel. Terminou troca de guarda. O nosso Estúdio CBN com a Sandra Lambert, que, aliás... Hoje é aniversário da Sandra, está fazendo aniversário hoje. Pra ela ao vivo? Vamos cantar parabéns ao vivo para Sandra. 37 anos, viu, Fábio Scheib? Você me 37 falou. anos. 37 Parece anos. Menos. Parece menos, Scheib? Claro. Você é muito político. Mas você não falou isso sexta-feira, né? Você Não. perguntou quantos anos você era 37 CBN? Você que perguntou pra gente lá. Que isso. Parabéns, Sandra Lambert. Parabéns pra essa querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra Sandra, tudo! Felicidades, viu, Sandra? Amém. Felicidades. Você gosta de futebol? Não liga muito. Lá em Ribeirão torcer pro Botafogo ou Comercial? Não declarava, né? O Scheib gosta de complicar, né? Não. Gosta Agora de já tá em Campinas, ué. Mas aqui em Campinas ela torce, sabe pra qual? Pra qual? O que ela torcia lá em Ribeirão. Falando nisso, Botafogo, próximo aniversário do Guarani, hein? Sexta-feira, 6h30 da noite. Isso. Muita gente não gosta, né, de falar 6h30 da noite, fala que é 6h30 da tarde, mas é 6h30 da noite. O Lupe me ensinou que depois das 6 é noite. Sabe por quê? Das 6 da manhã ao meio-dia é bom dia. É. Do meio-dia às 18 é boa tarde. Então, das 18 às 0 horas em diante é boa noite e das 0 em diante é bom dia. Exatamente. Chegou o Carlão, hein? Depois de um esforço danado, conseguiu chegar, tá de volta aqui no News Truck. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, boa tarde, Eliel Almeida. É uma Vejo saga um para sorriso estacionar no o seu carro. rosto. É. A rodada do fim de semana foi muito boa. Foi pros boa, times de né? Campinas. 4 pontos. Só que eu errei em tudo, né? Porque eu falei que quase a acertei. Ponte hein? perdia pro Corinthians e o Guarani perdia pro São Paulo. Eu quase acertei, hein? Mas deu tudo certo. Ó, quero ver quem vai ser o ouvinte corajoso de Montemor
que vai estar acompanhando a gente na saída aqui da Tetra Pak para receber uma foto com a equipe do Arena. O Fábio Scheib passou o melhor perfume dele para tirar essa foto. Tá bom? O Cabelo tá no estúdio, Lu? Sim. Ele veio hoje? Veio. É, porque ele vem quando ele quer, né? Sim, mas ele tá presente. Ele tá triste, porque tá isolado, mas veio. Mas sofreu normal, empate no final, hein? Ele tá com gota, então não precisamos isolá-lo, né? Isso. Tudo bem, William Cabelo? Boa noite, boa tarde pra você. Boa tarde, Eliel, Carlão, Lupe, Fábio Chaves, Sandra Lambert. Feliz aniversário, hein? Estou aqui no deserto, mas tudo certo. Estou solitário, mas nunca... Enfim, e quem não tá solitário é o sarcófago. Vocês acharam que eu nem ia... E só lembrando ao Scheib, empatou no final, mas... juizinho caseiro, hein? Juizinho caseiro. E aquele pênalti, Mandrake, se fosse contra o Primavera, ele não teria marcado. E próxima rodada, confronto direto contra o Monte Azul, às hein? 3 da tarde, Gigante da Vila, lotado. Sábado. Eu tenho, já que você não pagou a que você deve mesmo, Gabriel, eu vou pagar, eu falei que eu tenho de março. A capacidade de apostar com você o que você quiser que o Primavera vai ganhar do Monte Azul. Nossa, Deus te ouça. Se o Primavera ganhar, eu te pago o dobro da aposta. Então tá bom, tá feito aí. E falando de divisões inferiores, né? Acabei lembrando de você também, né, Eliel? Marília e Sertãozinho, último minuto, pênalti pro Sertãozinho. O goleiro pega, o Marília ganha por 1-0 e complica a situação do Sertãozinho. É que Sertãozinho... Foi um azar. Tá no meio de mas o Ituano tá bem, Scheib? Não, mano. Não tô querendo, eu tô lembrando de você porque eu vi. O Ituano tá mal também. Então tá acho bom. que foi pro saco já. Que bom. O sarcófago de hoje vai trazer um jogo da Ponte Preta. Pra variar, Ponte Preta. Hoje não, mas seguindo o cronograma. Esse jogo aconteceu no dia 27 de fevereiro, Carlão de Freitas, Não, 26 de fevereiro. Hoje é 26, é verdade. 26 de fevereiro. Com a música? A música ainda não. Lá. Qual a música? Vamos ouvir a música. Vamos lá. É recente, hein? É recente. Não, Rihanna é recente. Rihanna é recente. É recente, eu conheço, então... Eu achei que você ia falar Shakira. Não, a Shakira canta meio castelhano. Habla espanhol. Exato, Rihanna tocando aí. Tá certo. Parabéns, bela escolha de música. Começar a segunda no ritmo. Ouvinte que já sabe, manda aí pra gente, 991869070. E hoje, direto de Montemor, vai mandando pra gente qual jogador que você reciclaria no seu time. Gostou, hein, Carlão? Boa. Elvis, não entendi, cara. Elvis. Mas o Elvis por exemplo, também. falou Regis. Como assim o mas o Elvis não precisa de reciclagem. Por exemplo, vamos pegar o Regis. Belo exemplo do Chay. O Regis teve a temporada de 2021 maravilhosa. Ótima. Eu reciclaria o Regis pra temporada de 2021 jogando hoje. Legal. É uma reciclagem. Legal. Você quer ver um que eu reciclaria porque eu acho que é muito bom zagueiro? Quem? Não é do meu time, mas eu tenho uma admiração pelo Grêmio de futebol porto-alegrense. Jeromel. Zagueiro. Tava no banco ontem, né? Bom jogador. Se tivesse jeito de reciclar o Jeromel, serviria para quase todos os times da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Isso aí com mel e limão é muito bom, hein? Renato Augusto. Gabigol. Também. Renato Augusto. Paulo Henrique Ganso. Imagina Paulo Henrique Ganso. Neymar. Gabigol. Neymar. Verdade. Quem, Cabelo? Gabigol não cabe nessa lista? Ainda eu 4 horas e 12 minutos. O comando técnico é do Nilson Belisário e do streaming do Daniel França. Manda mensagem aí pra gente. Estamos ao vivo, direto de Montemor para o mundo. O Arena tá no ar. News Truck, CBN Campinas ao vivo. Oferecimento Escolha Natureza, Escolha Caixinha. Tetra Pak, protege o que é bom. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN.
Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. News Truck, CBN Campinas ao vivo. Oferecimento Escolha Natureza, Escolha Caixinha. Tetra Pak, protege o que é bom. Você sabia que a Tetra Pak é destaque em inovação e sustentabilidade? Nossas embalagens podem ter tampinhas e camadas produzidas com plástico de origem renovável à base de plantas. Utilizam 100% de papel de florestas certificadas, dispensam conservantes e ainda são totalmente recicláveis. Junte-se a nós nessa mudança. Acesse rotadarreciclagem.com.br para encontrar locais de descarte de materiais recicláveis próximos de você. Escolha Natureza, escolha Caixinha. Tetra Pak, protege o que é bom. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arena CBN. Apresentação Eliel Almeida. 4h16, 4h16, de volta com o nosso Arena CBN. Tem ouvinte mandando mensagem aqui? Sim, vários. Tem áudio, tem texto, tem SMS, vários ouvintes mandando mensagem pra gente. Boa tarde, veja o que você acha. Ih, rapaz, acho que o cara mandou uma foto que não era pro WhatsApp da CBN. Apagou! Veja o que você acha disso. De frente pro espelho, velho. Você gostou? Tá louco. O cara mandou uma foto aqui e apagou, velho. Tá segunda-feira. Que erro, hein? Aí ele mandando, ainda bem que ele tá levando na esportiva. Foi mal, galera. Foi mal mesmo. Rapaz do céu. Eu já vi tudo agora, mas uma hora. Rapaz, agora 4h17, o cara enviando uma foto dessa, hein? Rapaz. Haja amendoim. Boa tarde, amigos do Arena. Ótima semana a todos. Ouço vocês com fone de ouvido trabalhando. Hoje estou de folga. Resolvi assistir no YouTube pela primeira vez. Muito diferente. Vocês imaginam que está vendo vocês aí. O Guinness. Guina. Alô, a gente é mais bonito, né? A gente tá cobrando R$150 pra assustar um cômodo com 7 crianças. O Alex de Hortolândia mandou aqui, ó. Gabriel Menino já deu no meu Verdão. É pra reciclar, porque dá pra dar um caldinho ainda, hein? Sim, bom jogador. Tá muito menino ainda, né? Boa tarde, competente equipe de esportes. Vocês são muito bem informados. Sabe há quantas andam as investigações em Ribeirão Preto na prisão daqueles bandidos que ofenderam e ameaçaram aquela família? O Ministério Público abriu inquérito para investigar, viu, Carlão? Mandou mensagem aqui para nós, mas ainda não foi concluído o inquérito. Me permita entrar nesse assunto rapidamente. Manda aí. Ontem, né? Nós também vimos um episódio muito... Assim, a gente fala durante toda a semana. O jogo entre Guarani e São Paulo com torcida única. É lei, né? É lei. Ministério Público que ordenou essa lei. Só que tem alguns torcedores verdade, que acabam indo infiltrado. E o Carlão disse algo no CBN Esportes que é verdade. O torcedor do Guarani e o torcedor da Ponte, aquele que frequenta o Brinco, que frequenta o Moisés Lucarelli, ele sabe quem não é torcedor. A fisionomia mostra quem não é torcedor. E ontem, depois do jogo do São Paulo, tinha um torcedor do São Paulo no meio da torcida do Guarani. Tinha. E aí ele não aguentou. Ele deve ter soltado ali. Emocionou. E aí deu uma confusão. Naquele último lance do Alan Santos, não era? Que chegou lá pra Não, foi no pênalti do Caleri. Não, mas no último lance. Foi no gol do São Paulo. Do Anderson Leite, a hora que chegou cara a cara, o cara segurou o jogo inteiro. Ai, valeu, Rafael. Aí já foi. Não, mas foi no gol do Caleri. Aí gerou a polícia precisou agir, tinham crianças ali próximas. Aí o ouvinte lembrou desse episódio do Corinthians, né? Mas lá não tem torcida única.
mas teve também essa questão. É muito circo-tico, né? A gente precisa fazer o seguinte, ou fica em casa, ou o Ministério Público rever, porque tem mais confusão com torcida única do que com as duas torcidas do estádio. Essa foi uma boa observação. Dentro do estádio, há mais confusão. Você sabe o que eu faria? Ser honesto pra você, se o Ministério Público resolvesse que pode ter torcida para os dois lados, envolvendo os times de Campinas também, eu colocaria a torcida do Bugrão, preço normal, a torcida do São Paulo, milão. Mas não pode. Você tem que deixar a torcida visitante tem que ser o preço do mesmo setor. Exatamente. Teve uma época que houve um problema desse, né? O time do interior majorou o ingresso, ficou lá em cima para time grande. Sede, hein? Tiveram relatos. Chegou o menino. Aí tive relatos ontem também que nos arredores do Brinco de Ouro após o jogo, até antes do jogo também, muitos torcedores estavam com camisa neutra, camisa sem nada. Os torcedores chegavam mais firmes nele, os torcedores o Júlio Nascimento. Então, o Júlio estava com a camisa da CBN, que é azul, né, escrito CBN. Ele foi chegando, o torcedor já falou, essa camisa aí, ele mostrou, ele falou, vai lá, bom trabalho. Até chegaram até a possibilidade de... Eu falei com o Pio, canta o hino aí. Eu não teria nenhum problema se pedisse pra cantar o hino. Já fizeram isso comigo na Vila Belmiro, eu consegui sair muito... E cantei o primeiro hino do Santos. Qual que é o Mas eu sou santista, não é? Negro da Vila Belmiro, você é santista. O Santos mora no meu coração. Mas ontem eu falei pro Pio, se me pegasse com essa camisa da CBN, canta o hino do Guarani, eu cantaria. A plenos pulmões. Tá acostumado desde criancinha a cantar o hino. Mas ontem, na hora que eu cheguei, houve um probleminha também. O cara tava com a camisa do Metallica, preta. Tava. Isso foi embora. Isso foi embora. O cara já vai infiltrado. Com a famoso, camisa preta e juvenil, vermelha né? ainda. Não tá escrito Metallica ainda, né? Não tem nada a ver com futebol. Olha lá. Ele gosta. Mordeu. Mas o Metallica tem grandes músicas, né? Ele gosta. November Rain. Não, essa não. November Rain é do Guns, pô. Não, é do Guns. Metallica. Mexe no vespeiro dele. Metallica Tome cuidado. aquela música tema do filme... Metallica, Nothing Else Matters. Tem... Não, do filme lá, do Bruce Willis. Armagedon. Tema do filme Armagedon, Metallica. Baita música, velho. Bom, o ouvinte mandou aqui. Eu reciclaria Hermes Rodrigues. Mas já? Mas ele tá voltando agora. Inclusive o São Paulo conseguiu um benefício aí na Federação Paulista para poder inscrevê-lo no Paulistão. O Gustavo machucou, né? Exatamente. Muita gente mandando aqui, depois eu vou lendo as outras mensagens. O pessoal tá no YouTube assustado com a nossa aparência. Mas, gente, acontece. Fazer o quê? É que vocês não viram a câmera do estúdio lá em Campinas. Tem um ser lá que tá... A pergunta do dia é quem você reciclaria do seu time hoje? Mas por que essa enquete? Porque nós estamos na Tetra Pak, uma das maiores produtoras de embalagens do mundo e que está com um trabalho de reciclagem muito legal. Depois você pode entrar no site da CBN que você tem mais informações em relação a isso. 991869070. Aliás, as cidades hoje estão ligadas por avenidas, né, cara? Não há diferença entre Campinas, Hortolândia e Montemor. Se for pensar Campinas, São Paulo também não. Já tem Jundiaí no meio ali. Verdade. Chega uma cidade atrás da outra. Mas Campinas, Hortolândia e Montemor é uma avenida que separa. Tem a rodovia Campinas-Montemor e tal, mas é muito próximo. Não tem condições. Bom, vamos para a mensagem dos ouvintes. Aliás, antes da gente encerrar esse assunto do Guarani, do empate e tudo mais, olha só o que eu vou dizer. Sem corporativismo nenhum, porque a gente não precisa disso. Mas foi uma das melhores narrações que eu ouvi de um jogo em Campinas nos últimos anos, hein? Parabéns ao nosso JN, ao Júlio Nascimento. Nós temos um grande time de narradores, mas o Júlio Nascimento ontem... incorporou o jogo. Que é isso? Tanto na hora mesmo da bronca do ouvinte que tava brigando, do ouvinte não, do torcedor que tava brigando, ele falou, fica em casa, a gente fala a semana inteira aqui, então, falamos a semana inteira. Ele incorporou o jogo, a todo instante ele falava, que jogão. Foi muito boa a narração. Até depois em inglês no meio da narração. Foi um negócio aliás, Júlio Nascimento em grande fase, né? Que a apresentação do Globo Esporte hoje foi brilhante. Foi também com ele. Corta-luz em inglês também, né, na hora do basquete. Fala a verdade, o Júlio Nascimento, nosso artilheiro dos gols bonitos, está voltando aos grandes momentos, hein? Não, tá pendurando, né? Tá voltando, mas ainda não pendurou, né? Tá voltando aos grandes momentos. Aliás, o Fábio Chá vai ficar isolado no time, né? Eu já sou isolado em outras equipes também. Amigos, por exemplo, sou o único solteiro ainda.
Não casar. Então nós não somos amigos. Você fazer agora. uns amigos pessoais. Você fazer um Eita, desabafo. Aí começa a falar, ué. Amigos pessoais. Nós não somos amigos. Nossa, quase que eu chorei junto agora. Solteiro, mas não sozinho. Não sozinho nunca. Até porque, meu amigo, quem tem 2 braços, 2 mãos, 2 pernas, vai. Bom, E quem tem dinheiro conta história, né? eu com certeza reciclaria o Valdívia. Essa foi boa, hein? Valdívia, foi bom jogo. Essa foi boa. Jorgito Valdívia. O Ed Fernan. Tema do Armagedon é do Aerosmith, senhores. Pelo amor de Deus. Mas eu falei pro Cabelo que me introduziu errado a música aqui, né? O Cabelo precisa ficar mais atento no programa. Assim não dá, né? Não tem condição. Esses acertos. O Daniel de Souza me falou um aqui que eu reciclaria pro meu Santos. É Daniel de Souza ou Daniel de Souzas? Não, Souza. Ah, é o sobrenome dele. Isso. Eu reciclaria pro meu Peixão só pra ver o Palmeiras sofrer na mão dele. Ricardo Oliveira. Isso, Esse aprontou. Sabe quem que eu gostava no Santos que eu reciclaria? Cícero. Jogou no São Paulo também. Volante. Camisa 8. Nossa, eu tava vendo a final Jogou no Botafogo. que o Santos perdeu pro Ituano, 2014. Cara, ele jogou demais aquele campeonato, hein? Demais. Cícero. Ele fez o gol do Grêmio contra o Lanús, a primeira partida, que deu a possibilidade do Grêmio jogar pelo empate lá. Não lembro. Sabe um que eu reciclaria também? Quem? Serginho Chulapa. Foi homenageado ontem no Morumbi. Teve Aliás, camarote, né? lindo Morumbi ontem. Morumbi. 50 mil santistas, muita festa. Geração de 84. O Peixe virou o jogo, não, né? Saiu na frente, cedeu o empate, fez o gol com o William Bigode. Homenagem a Serginho Chulapa, Mano Brown presente. Foi muito legal. Uma manhã alvinegra, uma manhã peixeira lá no Morumbi. E a torcida corintiana aplaudiu a derrota pra Ponte ontem. Você viu isso? No final do jogo, a torcida... Carlão. Mas o Corinthians foi guerreiro ontem, velho. Não, foi guerreiro, mas... Jogou, brigou. Porque Ontem ontem na base não do tinha jeito. abafa não tinha futebol. Você viu como tava ruim o Corinthians? O Corinthians ganhou, empatou um monte de jogo, ganhou com o Antônio Oliveira aí, continua lá embaixo também, como tava ruim com o Mano Menezes. E a chance de cair era real. Era real. O Cabelo tem um chamado, já vou acionar ele. Deixa eu só falar um negócio desse do Corinthians. A partir de 10 minutos não teve mais jogo. Essa que é a grande verdade. 10 minutos ali não teve mais jogo. A Ponte Preta depois ficou só de maneira passiva. Mas tem dia que você tem que fazer isso, velho. Então, tem que mas jogar o que com me resultado. assustou, Eliel, foi assim, até pro futuro. Você anda muito assustado, Foi viu, bacana Carlão? jogar contra o Corinthians, ganhar do Corinthians, acabar com o tabu. Isso é é legal. sempre bom, né? A segunda-feira está sendo maravilhosa, leve pro torcedor ponte-pretano. Tô te vendo Agora, assim. com relação ao futuro, o Brigatti tem que arrumar um velocista. Tem que encaixar um contragolpe. Ontem, no segundo tempo, foi A Ponte não passou do segundo tempo. do meio campo, cara. Felipe Saraiva está fazendo falta. Felipe Saraiva seria o Labareda? Corinthians em 2018. Labareda? Né? Mas precisa de um jogador velocista, um ou dois, para encarar uma Série B, porque a Ponte, o elenco da Ponte ela sofre demais. Até porque, Carlão, pegando o teu gancho aí, não é todo dia que essa estratégia dá certo. Do João Brigatti. Não, ontem se entrasse, se o Corinthians fizesse um gol, dificilmente a Ponte a casa caía. É que ontem foi aquele dia. Pedro Rocha, numa noite incrível. Aquela bola do Félix Torres passando rente à trave. Os atacantes do Corinthians uma bola atravessada. Deu tudo certo. Mas, rapaz do céu, tá louco. Não é assim que se joga fora de casa. Tá louco. Sim. Mas aí eu te pergunto. Mas o futebol, o objetivo é vencer, não é? Sim. Tem que saber sofrer. Mas sofreu demais, né, Léo? Mas ganhou. Não, tudo bem. Mas toda vez que acontecer isso, os caras vão errar. Mas o que me assustou foi assim, nenhum contragolpe, mas nenhuma até pra jogada saber de sofrer, desafogo. Você tem que saber sofrer. Meu Deus. Ainda o Brigatti tentou, ele tirou o Elvis, né? Um jogo que não se encaixava pro Elvis, colocou o Luiz Felipe na primeira linha. Eu vou falar um negócio pra você. E soltou o Inocêncio. O Inocêncio, a Ponte ainda tem um desafogo, mas ontem não teve. Foi incrível. Carlão, partindo do princípio disso aí que você tá dizendo, eu vou deixar um negócio aqui que fique gravado nos anais da história. Já aconteceu uma vez e a Ponte Preta foi muito prejudicada e aconteceu ontem e vai acontecer de novo. Toda a situação dessa que você está dizendo, que falta um velocista, alguém para chegar e fazer, tem caído no pé do Leonaldi. Ontem caiu num contra-ataque que a Ponte Preta estava com... Ele chutou a bola longe. Superioridade numérica no ataque, ele chutou. Passes. Mas lembra que no Paulista, na Série B, os gols que ele perdeu, tinha sobrado uma para ele também, porque ele saiu no contra-ataque sozinho. Lá em Fortaleza contra o Ceará e contra o Juventude. Eu tô dizendo, tá acontecendo. Esse menino precisa trabalhar a finalização ou calma para ele tocar, porque ontem a Ponte tinha 4-3 do Corinthians. Foi. Tempo, né? E caiu no pé dele, como já tinha caído na Série B, como bem você lembrou, com o Fortaleza e com o Juventude. Eu vejo que
O time é trabalhado para isso e o volante chega surpresa. Tanto que aconteceu com o Guarani também, do volantão número 5 chegar de surpresa. Só que se os volantes não trabalharem com a perna, essa finalização perdeu né? ontem por causa do Anderson Leite. Não, você tocou no assunto, ontem perdeu. no jogo contra o São Paulo, você percebia assim, o jogador do São Paulo não tem. O Wellington chegou uma hora que a bola caiu no pé esquerdo, mas o Guarani fechou os O Wellington Rato ou o Wellington lateral esquerdo? Cara, ele jogou pra perna direita, não tem perna direita, velho. O cara joga no São Paulo, não tem a perna direita. Hoje em dia é só imposição física. E essa bola do Anderson Leite aí era de perna esquerda, né, gente? Nossa, aquela chapada de era pra dar uma cavadinha. Se cair no pé de um atacante seria gol. Ele chegou arrebentado. Mas mesmo assim, gente, você não pode perder. Você dá a vida naquela bola. Mas se o Rafael pegar, machuca ele, mas você só com o pé. Se marca 5 minutos antes desse lance, 5 minutos antes, eu relatei no ar. Ele caiu com cãibra. O Claudinei já tinha feito Você assim. citou que o Guarani ele tava morto. Então. Na pior das hipóteses, que aliás... Exausto o cabelo, é isso mesmo. O passe do Reinaldo foi maravilhoso. Na pior das hipóteses, porque tinham duas opções do Guarani para ele tocar. O próprio Reinaldo, que viria de trás, e um outro que estava na ponta esquerda, que eu não lembro quem era. Mas, tipo assim, na pior das hipóteses, então, você recebeu um passe daquele, olha para algum lado... E aí, se não vê ninguém, aí sim você chuta. Mas se ele para a bola, eu acho que o brinco de ouro vem abaixo. Eu acho que ele fez o certo. Nas nossas quintas-feiras, você viu lá, Carlão. Eu não perderia. Se dá aula. Aliás, fiquei sabendo dos relatos da última quinta. Sensacional, hein? Se eu não tivesse... A noite não terminou pra muita gente, hein? Aliás, cuidado, hein? Andorinha que anda com morcego já viu, né? Se eu não tivesse a perna esquerda... eu ia de 3 dedos, mas eu ia fazer aquele gol. Claro que ia. Em Campinas, a cidade das andorinhas, né, Cabelo? Chave, só que aqui tem andorinha que vira morcego, hein? Cuidado. Principalmente andorinha que vem de fora, né? Velho. E tá que come paçoca, hein? Pelo amor de Deus. Tamo aqui. Como gosta, né? Mas já chegou o repórter CBN ou não? Aliás, foi o assunto da nossa viagem aqui, a paçoquinha, né? Mas por outro lado, né? Não chegou aí no repórter CBN, falando do Corinthians. O Corinthians tem corintiano falando que é bom. Que é bom o Corinthians ficar fora agora para poder treinar um mês. Larga disso, né? Pelo amor de Deus. Corinthians fora dessa zona é um vexame. Começou mal demais. Eu acho que não vai classificar. Não vai. Porque a Inter de Limeira, o Mirassol tem que ganhar apenas um jogo. O Mirassol faltam 2. E pra Inter faltam 3, tem um jogo a menos. O Corinthians abre mão de Paulistão pra treinar. A Inter pega o São Paulo nesse jogo a menos, não é? Pega o São Paulo na quarta-feira, depois pega o Ituano. E mas em Brasília, Reduto... Você tem alguma coisa pra fazer na quarta, Chaime? Quarta-feira tem jogo do Palmeiras e Porto. Então, acho que na outra escala que tem por aí me mandaram pra esse jogo. Então. Nós vamos. Bom, deixa eu mandar um alô aqui pra galera que tá chegando também no YouTube. O Gustavo Henrique Barbosa tá dizendo que o JN é um monstro. Gilberto Spit. Pro Carlão, nada na ponte serve. Tudo é criticado. Bom é no Guarani. Não. O Carlão tem essa dificuldade mesmo. Ele tem que não tem tempo, né, Prato? Tem a réplica aqui. Né? Boa tarde, tudo normal em Campinas. Reciclaria o meio-campo de 77. E queria saber do Carlão por que ele não aparece na IPTV. Porque ele tá passando por um processo de... Como que fala? Aprimoramento visual. Deixa mais belo, né? Uma questão estética, né? Daqui a pouquinho, o Sérgio de Americana, ele estará na IPTV. Ele tá fazendo todo o processo de repaginação. Isso, harmonização. É um novo Carlão, né? Repórter CBN. Repórter CBN. Os dados são de um levantamento da ONG Todos pela Educação, com base em informações do IBGE. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que setores religiosos ajudaram a mobilizar o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro neste domingo em São Paulo. Rui Costa afirmou que líderes religiosos tentam acobertar Bolsonaro. Uma das lideranças evangélicas presentes na manifestação foi o pastor Silas Malafaia, que custeou o evento e mantém relação de proximidade com o ex-presidente. O índice de mortes violentas no Rio de Janeiro caiu 15% no mês passado, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
O número de vítimas é o menor desde 1991. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Segurança Pública. Houve queda ainda no número de crimes contra o patrimônio, roubos de carga e de rua. A comitiva que levava a ministra das Relações Exteriores da Alemanha durante uma viagem à Ucrânia foi monitorada por um drone russo. Ela precisou voltar mais cedo por causa da presença da aeronave. O incidente foi o segundo enfrentado pela chanceler durante a viagem. No último sábado, a ministra precisou ser levada a um abrigo contra ataques aéreos. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h36. Alô, Mário Quintino, as informações nesta segunda-feira. Será que o ouvinte está encontrando uma vida tranquila ou um pouco de cabeça pesada nesse retorno para casa, hein? Boa tarde para você. Oi, Léo, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, boa semana também. O nosso ouvinte já perde tempo na rodovia Luiz de Queiroz, inclusive tem informação de acidente na altura de Americana, quilômetro 131. Atenção principalmente então para quem vai em direção de Santa Bárbara e também de Piracicaba, a gente está aguardando maiores informações aí da Polícia Rodoviária. De qualquer modo, tem lentidão no trecho, então atenção aí pela Luiz de Queiroz. No sentido contrário, em direção do sistema Anhanguera Bandeirantes, a movimentação já intensa na chegada para a rodovia Anhanguera. Atenção também, então, nesse outro sentido da Luiz de Queiroz. Pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, a rodovia Anhanguera já com trânsito intenso, principalmente em Campinas, aí nos dois sentidos, proximidades da John Boy Dunlop. Na Bandeirantes, por enquanto, não tem ponto de parada, porém, tem obras em Jundiaí, à altura do quilômetro 42. Atenção para quem vai em direção de São Paulo. Eliel. Obrigado, meu caro Mário. Só uma dúvida, sim, não que eu esteja muito interessado. O Arena hoje é daqui da Tetra Pak em Montemor. Como tá Campinas Montemor, sentido Campinas? Vamos lá, na rodovia Campinas Montemor, Eliel, tinha obras acontecendo na altura do Parque Santa Bárbara. A informação que nós temos é que as obras já foram finalizadas, então uma boa notícia. Eu sei que você não está interessado, mas uma boa notícia então para os nossos ouvintes que utilizam para vir até Campinas. No sentido contrário, em direção de Hortolândia, aí tem trânsito intenso na saída pela Alix da Cunha. Sempre muito bem informado, Mário Quintino. Obrigado pelas suas informações. 4h37. Abraço. A Cielo tem as melhores soluções de pagamentos para o seu negócio, além de ter um atendimento ágil e humano, seja por telefone ou WhatsApp. E aí, bora juntar forças? Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E hoje tem Vôlei Renata em quadra. A equipe de Campinas enfrenta Blumenau às 6h30 da noite. O Vôlei Renata precisa da vitória para entrar no G8 da Superliga. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro.
Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Oferecimento: escolha natureza, escolha caixinha. Tetra Pak, protege o que é bom. Arena CBN. Quatro horas e 39 minutos. Vou falar um negócio pra você, viu, Cabelo? Opa! O melhor do futebol é o pós dele, viu? E não tenha dúvida. Fiquei sabendo de cada coisa. Aliás, é como diria o professor José Macio Pepe. Tudo que envolve futebol é interessante, menos o jogo, mas o pós, o pré, é maravilhoso. Concordo. Aliás, na quinta-feira o pessoal tá querendo fazer o futebol, mas não ter jogo, sabe? Começar, às 8 que começa. O Mauricião falou que vai ter alguma coisa. Não, mas o Mauricião já não quer mais. Ele nunca vai. Ele falou que um dia lá não foi. Nunca vai. Eu acho que vai ter um churrasquinho lá, hein? Não, então, esse que é o problema. Não, esse que é a solução. O pessoal tá indo só por causa do churrasco. Então, rapaz. Eu vou pra fazer gol, né? Mas, enfim, se tiver futebol, eu faço gol também. Tá certo. Ó, 4h41, o ouvinte, Lutz. Sim. O ouvinte a gente dá razão porque ele tá ouvindo, claro. Ele, enfim, né, sabe das coisas e ele conhece o coração de cada um. Conhece. Ouvinte do final, 3231. Manda. Acompanho e assino embaixo o ouvinte que reclamou do Carlão de Freitas. Pro Guarani, sempre tem esperança. A Ponte é o terceiro, quarto em pontos corridos e a Ponte tá numa draga. A visão dele é sempre pessimista. Sim. Saudade de João Carlos de Freitas. Aquele sabia de futebol e era apartidário. Desculpem a sinceridade, mas os ouvintes não são idiotas. Isso, não são. Carlão de Freitas demonstra claramente sua aversão à Ponte Preta. O nome dele você tem de novo? Eu vou pegar aqui. Ivan Guatura. Certo, Ivan. Obrigado pela mensagem, a gente cresce nas críticas, tá? Hein? Uma bela foto do Ivan também. Gostei, bonitinho o gatinho com a dele. gente aqui com o seu gatinho. Obrigado pela participação, Ivan. A gente lê tudo aqui, tá vendo? Não, eu sei, mas o Ivan ele precisa entender assim, a gente faz um trabalho preventivo com relação às equipes de Campinas. Exato. Não adianta a gente dormir em berço esplêndido e ficar comemorando o empate contra o São Paulo e a vitória sobre o Corinthians. Claro que o torcedor ele tem que saborear, ele tem que tirar sarro, tem que brincar, tem que comemorar, sim. Só que, para analisar o jogo, tem que ter a razão. Gente, convenhamos, ontem foi ataque contra a defesa. Foi. Né? Soube sofrer, conquistou o resultado, mas para um futuro, por exemplo, vai jogar contra o Palmeiras. A Ponte vai... A gente espera que a Ponte se classifique. Vai jogar contra o Palmeiras, se ela não tiver uma arma de contragolpe, uma arma de velocidade para pegar o Palmeiras vulnerável, ela perde de 3-4 lá no Allianz Parque. Então é um trabalho de prevenção. Foi legal, soube sofrer, foi uma maravilha, com certeza. Está na história, o dia que quebrou o tabu. Agora, mais pra frente, ela precisa ter uma arma de contragolpe, uma arma de velocidade, porque não é todo dia que ela vai aguentar 90 minutos jogando atrás da linha da bola. O ouvinte soltou o bambu e ele soltou o bambu na Ponte, né? Mas, enfim. Não. Pô, foi sensacional a vitória da Ponte. Legal. O próprio empate do Guarani. Tem que pôr o Guarani, entendeu? É um ponto importante, ótimo, um ponto importante. Mas o primeiro tempo foi um ataque contra a defesa. Se o São Paulo fizesse os gols que ele criou, seriam uns 3-4 também. No segundo tempo o Guarani ajustou, mas o primeiro tempo foi um atropelo do São Paulo. Esse Carlão de Freitas que não tem medo de opinar, ele que carrega o sobrenome... O compromisso do Carlão de Freitas é com a informação. Exato. Ele coloca aquilo que ele pensa. E assim a gente vai... Carlão de Freitas que carrega um sobrenome pesado do seu tio João Carlos de Freitas, grande tio do Carlão que nos deixou. Que é irmão da mãe do Carlão. É irmão da mãe. Eu sou Galo e infelizmente Felipão precisa de reciclagem. Olha, o Fernando de Louveira. Sim, o Galo empatou com o América Mineiro no último minuto, gol do Rubens no último sábado. A campanha do Atlético não tá agradando muito os atleticanos. Mas pior tá o Cruzeiro, hein, velho? Sim. O Cruzeiro perdeu a primeira fase da Copa do Brasil. Pro Souza da Paraíba. Mas todo ano acontece com algum grande isso, né? Esse ano já foi o Cruzeiro, né? Os outros times podem ficar tranquilos agora, os outros grandes, hein? Quem vai jogar? Também, né? O Coritiba rodou também. São Luís, lá de Erechim. O Remo já rodou também. Remo.
Quem mais? Foram gigantes. O Edu Táxi pediu pra eu mostrar uma foto aqui pro Carlão e falou: eu reciclaria esse de boné e o Carlão sabe quem é. Pô, Macedo, pô, jogou no São Paulo, na ponte. Já na ponte, no Santos. Edu jogou no táxi, Santos. Macedo na noite. Cria do Rio Branco. Cria do Rio Branco. Falou, Eliel. O Cabelo trouxe essa informação primeiro que você, viu, Chay? Tá. Ele é cria do Rio Branco. Mas falando em time Rio Branco, que tá jogando a Série A3, A4, por aí, hoje a Federação Paulista... Saiu o Inter de Bebedouro, hein? Bezinha. Vai ter 17 participantes. Mojimirim, tradicional equipe, tá fora. O Araçatuba voltando ao cenário do futebol. Grande estádio Ademar de Barros. O Paulista de Jundiaí pegando um grupo que tem o Caieiras, o Barcelona, quem mais? O São Carlense, que você conhece bem. A Inter de Bebedouro tá no grupo A, com Tanabi. Por favor, qual é o grupo? Eu não tenho, mas é Tanabi, Fernandópolis. Ganhamos. Quem mais? Inter de Bebedouro. Eu não tenho em mãos aqui, mas eu vi a Inter de Bebedouro já está confirmadíssima. Não, mas a Inter de Bebedouro, ela tem, mesmo se ela for rebaixada para A6, ela vai jogar. Porque é tradição. É igual aquela música do Claudinho Bochecha. Bochecha sem Claudinho, sou eu assim, sem você. Mas chama avião sem asa. Mas 17 são dois grupos, né? 3 grupos, né? 3 grupos. É uma série esvaziada, né? É porque eles fizeram a A4, né? Isso não, essa é a 5ª divisão, né? Mas tem muitos times que demonstraram interesse, mas que não tem condição de jogar, não tem estádio liberado. Então é uma situação... Da região aqui, além do Mojimirim, eu lembro do Amparo, que disputou ano passado e esse ano sucumbiu. Faltou Amparo pro time continuar, né? Você quer saber o grupo da Inter de... O Cabelo vai trazer, essa informação. Pode deixar. Pô, fala aí, Chaves, você tá com na mão aí. Não, por favor, Cabelo, você. Nós queremos a informação pelo William Cabelo. 4h45. Nilson Belisário, tem ouvinte mandando mensagem. Vamos ver o que a galera tá colocando no ar aqui na CBN. Boa tarde, amigos do Arena JP de Moraes. Quem tem que ser reciclado no Guarani é o tal do Chay. Falar nisso, por onde anda? Tomou Chay de sumiço? Quem? Chay. O Chay. É verdade, hein? Sumiu, hein? Não jogou, né? Contra o São Paulo. Bela lembrança, hein? Sumiu. Mais um aí. Olá, boa tarde, Rádio CBN. Só para informar que aqui na entrada de Barão Geraldo, na Avenida Albino Oliveira, aqui a principal avenida de Barão Geraldo, os semáforos do início da avenida estão todos desligados. Até a chegada aqui no centro de Barão Geraldo, todos no amarelo piscante. Nenhuma providência tomada desde cedo. Isso tá desde os primeiros horários da manhã. Nem a INDEC, ninguém veio tomar providência sobre isso. Nem a manutenção, nada. Abandonado aqui. Daqui a pouco começa o horário de pico e aí a gente vai perceber, a gente vai sentir no trânsito aí. Obrigado, gente. Valeu, pessoal da INDEC aí que cuida do movimento, né, da ideia de mobilidade urbana no município de Campinas. Aí, ó, reclamação do ouvinte. Entrada de Barão Geraldo, avenida principal de um dos distritos mais movimentados, principalmente no final do dia, com os semáforos em pane, dá para dizer assim, né? Bom, vamos para mais um ouvinte aí, meu caro Nilson Belisário. Alô, operador do microfone, abra o microfone dos meninos, por favor. Que isso? É o Guarizo? O Guarizo já voltou? Foi lá no começo, mas tá tudo certo. Eliel. Oi, querido. Tô com os grupos em mão aqui. Olá. Mas ele nunca me deixa na mão. Vamos lá. Rapidamente. Peraí, só um minutinho aqui, Cabelo. Ele ia entregar a informação, prometeu e entregou. Põe no ar o grupo da Inter de Bebedouro, Fábio Scheibe. Vai com o Cabelo, vai, coitado. Ele não Cabelo, tem. Vai. Eu tenho Olímpia, Fernandópolis, Tupã. Quem mais aqui? O Araçatuba, o Aia, o Tanabi e só. 6 times nesse grupo. Só não, e tá bom, Araçatuba, né? Inter de Bebedouro, Fernandópolis, Olímpia, Tanabi e Olímpia Tupã. é clássico, hein? Confere, Cabelo, por favor. Confere Tá. sim. Então, informação... E o B, o Cabelo? O grupo 2, Barcelona, Capela, Colorado, Caieiras, Flamengo de Guarulhos, Paulista de Jundiaí e São Carlos. Onde foi parar o Paulista de Jundiaí? Campeão da Copa do E no grupo 3, Atlético Mogi, Ecos de Suzano, Mantiqueira de Guaratinguetá, Mauaense, o Mauá Futebol e União Mogi de Mogi das Cruzes. Mauá.
Deixa eu te falar um negócio. O Chaib, você disse aí o São Carlense. São Carlense tá na 4ª divisão. É o São Carlos, Esse é o São Carlos. Não dá pra confiar, né? Grêmio São Carlense é o tá na 4ª. É o São Carlense. São Carlense é o São Carlense. O São Carlos surgiu agora. Boa. É o amarelo, né? O amarelo e azul. O Grêmio São Carlense é o tradicional. Olímpia Inter de Bebedouro é clássico, viu? Mas o clássico da laranja contra o clássico das águas, né? Isso, mas não supera o clássico Inter e Barretos, né? E Colina? Colina é a terra do cavalo, né? Tem a festa do cavalo que é muito boa, Colina. Eu já fui. Muito boa. Tem a festa do patrão lá. É verdade. É melhor a gente começar a falar de Bezinha de novo. Bom, 4 horas e 50 minutos. Tem mais um ouvinte aí? Põe no ar. Boa tarde, Arena. Boa tarde. 2 times do Brasil, muito parecido com estilos europeus, e um time que acha que é europeu. Tem o Flamengo, né, que age como o Real Madrid, né, só contrata estrelas, mas está jogando pouco. Tem o Palmeiras, que contrata e joga como o Bayern de Munique, como um time, né, sem fazer loucuras. E tem o Corinthians, que acha que é o Real Madrid, que gasta como um time árabe, mas joga como o Ibis. Aí não vai, né? Que é o Timão? Flamengo. Tá criticando o Flamengo. Mas que opinião forte. Mas que golaço do segundo do Everton Cebolinha. Golaço. Né? Arrascaeta de calcanhar, Pedro de calcanhar. Cabelo só dá risada. Golaço. Olha, depois a gente tem que falar de um assunto aqui, queria sua opinião, sua análise. Sobre a luta do Bambam e do Popó, cara. Meu Deus. Tá igual o Guilherme Piranga hoje de manhã, pô. O que você achou? Cara, tecnicamente, olhando tecnicamente, não tinha sentido nenhum acontecer esse evento. O cara é tetracampeão mundial. A carência nossa é tão grande por algo que seja espetaculoso que a gente acaba dando audiência para um monte de... É ruim, mas enfim... Mas a carência do brasileiro, porque eu vou falar a verdade pra vocês. Ontem eu tava assistindo um pouco da televisão brasileira aos domingos. Vou falar a verdade pra você, hein? Mas a carência por grandes eventos é tão grande, por algo que gere repercussão e por aí vai, inclusive por parte dos anunciantes, porque você veja, uma empresa como a Nike patrocinar o Bambam, velho. Uma empresa como a Nike, mano. Patrocinar um evento desse devido ao tamanho da repercussão que chegou. Os caras lutaram 36 segundos e ganharam milhões. E o Bambam foi muito esperto. A hora que ele tomou o primeiro, ele já caiu e tchau. Essa que é a grande verdade, que ninguém fala. Todo mundo fala, a mão do Popó acabou com a luta entre... Claro que não. Ele toma o primeiro, ele já acabou a luta pra mim e já era. Eu faria a mesma coisa. Mas eu, pela grana, eu também ia, viu? Até com essa barriga que eu tô aqui, falar por você. E gota também. E gota. Mais esperto que na época ficou no BBB, ficou quase 3 meses pra ganhar lá. 36 segundos, 5 milhões, 10 milhões. Baita grana. Eu, sinceramente, eu vou dar uma de mal-humorada. Eu acho nada a ver, cara. Então, mas é isso que eu tô dizendo. A gente tá tão carente, né? Até porque quando as emissoras compraram a ideia do UFC, que foi 2, 3 anos um boom, né? Com os gladiadores da era moderna. Aqueles horários de madrugada. Aí depois abaixou também, né? Aí depois eu que sou louco quando eu falo que eu assisto São José e Novo Hamburgo pelo Gauchão. Exatamente. Aí eu tenho que dar razão pro cabelo. Eu prefiro assistir isso aí também. O quê? Isso aí São José. E hoje tem Santa Cruz e Piranga também. Eu fiquei acordado até tarde pra assistir isso aí. Todo mundo dormiu. E aí eu acabei dormindo também. A hora que eu acordei, tava lá dando um tamanho de uma tromba. E eu perdi a luta. Eu sei bem o que é isso, viu? Quase perdeu ela. Quase perdi e não vi nada. E não ganhou R$1, hein? Não, e ainda durou mais do que eu. Ainda 36 segundos, né? Porque eu dormi rapidinho. Ah, bom. Meu amigo, tem dia que é. Achei que era igual a música do Bruno e Marrone por um minuto. A vida é uma roda gigante. 4 horas e 36 minutos de intervalo, a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac.
Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19-3279-0005. munkmac.com.br. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 58 minutos. 4h55, né? Da onde eu tirei 4h58? Ah, 1 minuto, muito tempo. Cabelo? Opa! Eu gostei aqui, ó. O Wellington de Sumaré diz o seguinte: o cabuloso Eliel Almeida matou a charada. Carência de eventos com brasileiros com carisma e carência também do nobre esporte chamado boxe e mundial em geral. Foi isso, é isso, gente. Nada mais do que isso. Enfrentar o Popó no ringue, eu não enfrentaria. Mas é isso. Mas se fosse pra fazer igual o Bambam, esse teatro, tomar um soco e cair, eu seria o primeiro. E o Bambam, ele olhava pro juiz ainda, tipo, você não vai acabar? Você não vai terminar isso aqui? O Vitor Belfort tá agora... Mas aí eu gostei do Popó. A resposta do Popó foi maravilhosa. Pro Vitor Belfort, o Popó falou assim: eu não vou te dar este palco, meu amigo. É isso. Acabou. É, porque agora tá todo mundo carona, quer, né? Mas é aquilo, né? Você vai desafiar um cara que foi campeão mundial. Nossa, é uma coisa que você joga, com todo respeito, você joga tênis no clube, de final de semana, você quer desafiar o Guga. Não tem jeito. Cara, o Guga tá parado há muito tempo, mas ele vai dar um baile, velho. É isso. Com um braço só. Você começou a jogar beach lá no seu condomínio e você acha que você pode enfrentar o Guga. Vai lá. Tem jeito. Tá bom. O cara foi criado pra ser um atleta profissional. A técnica do boxe, o cara sabe onde dá o soco, tá louco, não tem nem jeito. Combinados, né? Não, mas peraí, agora você avacalhou tudo aqui. Combinado não é. Que é isso, Xavier? Agora avacalhou tudo aqui. Aí você tá duvidando do evento. Exato. Que foi inclusive transmitido pela emissora que... Mas as lutas antigamente eram tudo combinadas. Lembra aqueles espetáculos que tinham, Cabelão? Então você tá denunciando agora. Olha lá, mas aí é o telequete. Isso era combinado. Isso era uma... Não. E chamava a atenção do público também. No México é maluquice isso aí. México, Peru. 4 horas e 56 minutos, vamos abrir o nosso sarcófago, Antônio Lupe. Abre! Grande Marcelo Abreu, que é muito parecido com o Nilson Belisário. É o seguinte, William Cabelo. Vai, solta a música. Olha lá, e pra começar a semana no pique, como diz o Carmes. Esse não tem ré. Vamos lá. Hoje ele tá no 220, hein, velho? Ô, Cabelo, a Ponte enfrentou quem mesmo que eu esqueci? O Santo André. Ramalhão. Ramalhão, hein? O Ramalhão tinha quem? O Alain. Será que era o Alain Delon? Não, o Alambrato. Carlão, que ano foi esse jogo? De 2014. 2014, Fábio Scheib, é você agora pegando 2013, já tinha falado. 2013, e aí, Eliel? Eu acho que foi 2012. Eliel vai 2012, Carlão 2014, Fábio Scheib 2013. Vamos fazer o seguinte, para você que tá no YouTube, vamos com a reportagem que foi exibida na época e que foi resgatada no acervo EP pelo Mr. William Cabelo. A Ponte começa atacando com João Paulo logo nos primeiros minutos. O Santo André também entra em campo com vontade, mas não aproveita as chances que tem. Do outro lado, Renatinho sofre falta. Ele mesmo bate e manda direto. Perfeito. Ponte 1-0. O goleiro acabou dando um passo no meio da área ali. Pouco depois, Everton recebe de Gil e não desperdiça. Macaca 2-0, placar final.
Esse gol, pra mim, foi muito... Ô, William, Sim? tivemos acertador ou não? Tivemos. Ah, quem? Nossa! Foguete não tem ré. Ah, não tem, velho. Eu e você é a dupla sensação. Reciclagem total. Total. Fala o seguinte, a ficha técnica Que ano que foi esse jogo? Que ano que foi? 2011. 2011? Bateu. E aí a ficha técnica? A ficha... Deixei vocês ganharem. Santo André 0, Ponte Preta 2, com reportagem de Patrícia Teixeira. Só pega jogo de vitória da Ponte. A Ponte de Bruno Eduardo Arroz, Leandro Silva, Ferron e João Paulo. Mancuso, Josimar, Gil e Renatinho, depois Lucas. Márcio Diogo, depois Ricardinho, Rômulo, depois Everton Santos, técnico Gilson Kleina. O Santo André de Neneca, Anderson Sandoval e Vitor Hugo. Irã, Magno, Alain, Mário Jara, depois Alex Silva e Valmir, depois Chiquinho. Richelli e Adano Lousada, depois Igor, técnico Sandro Gaúcho. O Gil é falecido, né? No acidente de Pecoense, né, Cabelo? O Josimar, né? O Gil também. Gil também, isso. Qual que era o técnico do Santo André? Sandro Gaúcho. Sandro Gaúcho, que foi campeão na Copa do Brasil, naquele 2004. Artilheiro, camisa 9. Sim, exatamente. Foi 2004 ou 2003? 2004, 2005, né? Paulista. Verdade. Pode fechar, Marcelo Abreu. Opa! Você foi muito bem, mais uma vez. Vamos Marcelo Abreu, no caso, não você, Cabelo. Carlão, Obrigado. boa semana. Vamos ali parar no botequinho ali, viu? Você tá maluco. Boa semana, Fábio Chaves. Valeu, Eliel. Um grande abraço. Boa semana a todos. William Cabelo. Valeu, boa semana, galera. Valeu. Valeu, Marcelo Abreu. Valeu, Daniel França. Valeu, Naldo Araújo. Um beijo pra todos vocês. Tchau. News Truck, CBN Campinas ao vivo. Oferecimento Escolha Natureza. Escolha